quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje a história da meia-noite é a minha própria história. Eu a vivi, embora tudo o que eu vou narrar eu não tenha visto, quer dizer, eu vivi, mas não tenho lembrança para contar tudo o que eu passei, porque eu era muito pequenininha, eu era recém-nascida. Mas a minha mãe, Dona Giovana, a mulher na qual eu tanto confio, ela me contou tudo e contou tudo com o máximo de riqueza de detalhes. E eu passo a reproduzir agora. A minha mãe era apaixonada pelo meu pai, Clóvis. Ele era um motoqueiro daqueles, adorava moto. Mas ele mantinha tudo de motoboy de fato. Não motoboy no sentido de trabalhar com a moto, porque ele não trabalhava com a moto. Motoboy no sentido do se vestir, é isso que eu quero dizer. Ele usava uma roupa preta em couro e coturno, era uma bota do exército. Aliás, ele tinha trazido aquela do exército que ele servira não havia muito tempo. Porque papai tinha 20 anos e mamãe tinha 20 anos. Só que meu pai, ele tinha um espírito libertário. Meu pai amava a liberdade. Ele cantava a Sociedade Alternativa, que era um grande sucesso do ídolo dele, que era Raul Seixas. Então, para vocês terem uma ideia da cabeça livre que tinha o meu pai era fã incondicional do maluco beleza, a Raul Seixas. Amava minha mãe. Considerava demais a minha mãe. A minha mãe retribuía com toda a verdade esse amor e ela tinha certeza absoluta que seria com o Clóvis que ela, Giovana, iria formar uma família muito linda e unida. Foi por isso que mamãe, sentindo que o espírito do papai era muito livre, ela começou a ficar com um receio. A mamãe até admite: falta de juízo, minha filha. Falta total de juízo da minha cabeça, mas eu tinha 20 anos. E foi por medo de perder o seu pai que eu resolvi falsear para ele a tabelinha, porque nós transávamos. Aliás, naquele finalzinho dos anos 70, o sexo era bem livre. Isso já vinha desde os hippies, no finalzinho dos anos 60. Avançou por todos os anos 70 e no finalzinho daqueles anos 70 o sexo era bem livre mesmo. Então nós já transávamos. E eu falava para ele que eu fazia tabelinha. De fato, fiz isso durante muito tempo, mas depois fiquei com medo. Eu amava tanto seu pai e ele a mim. Fiquei com medo de que ele pudesse se engraçar com alguma outra mulher ao longo do caminho, nas curvas da vida. Então o que eu resolvi fazer? Falseei para ele uma tabelinha. E deu certo, entre aspas. Deu certo porque eu consegui engravidar. Fiquei grávida de você. Aí, uma vez grávida, eu comuniquei a ele e o seu
pai teve uma reação que, sinceramente, eu não esperava. Não quero saber. Não quero saber. Eu não vou assumir essa paternidade. E, olha, outra coisa, não quero nem ver. Eu não quero nem ver esse nenê. Você nem me mostra, eu não quero nem ver. Eu não vou assumir a paternidade. Você sabe que eu gosto de curtir as minhas motos, eu gosto de viajar, eu preciso de liberdade, eu tenho apenas 20 anos, não vou assumir a paternidade. E detalhe, nem me mostra o nenê, eu não quero nem ver. Só que papai disse isso na frente de outras pessoas, pessoas amigas da mamãe, parentes da mamãe e parentes do papai. Então a mamãe se sentiu extremamente tocada e até humilhada com as palavras pesadas usadas pelo meu pai. E aí a mamãe falou: então... Ela falou com ela mesma, ela não respondeu para o papai. Falou para dentro de si própria. Quer dizer, então, que você não quer nem ver o nenê. Deixa comigo. E mamãe levou isso extremamente a sério. Muito sério. Vencidos 9 meses, ela começou a sentir as dores do parto, a bolsa que se rompeu. Meu avô tinha um Fusca e a levou para a maternidade e eu nasci. A Miriam, que sou eu, que estou escrevendo hoje para você contando essa história. Já na maternidade, meu pai foi lá. Ele se arrependeu, obviamente, que ele havia falado tudo aquilo para minha mãe, mas bateu arrependimento. E quem disse que minha mãe permitiu a entrada dele? Não, ele falou que não assume a paternidade e nem quer ver o nenê, pois ele não vai ver nunca. Nunca. Isso ela disse já na maternidade, diante de muita gente. E depois que ela teve alta, várias e várias vezes, meu pai pegava a moto, ia até a porta da casa da minha mãe, que na verdade ainda morava com os meus avós, os pais dela, e ele tentava. E lá de fora, ele pedia, por favor, falava com o meu avô, seu Armando, seu Armando, Dona Inês, são os nomes dos meus avós maternos. O seu Armando, Dona Inês, por favor, falem com a Giovana, eu quero ver a criança. Me disseram que é uma menina linda. Me disseram. Aí, daí a pouquinho, ou voltava o meu avô, ou voltava a minha avó. Falou: olha, o Clóvis, ela não quer em hipótese alguma. Ela disse que você falou de uma maneira muito dura que esse nenê você não queria assumir e nem ver. Então ela está dizendo que você não vai ver o nenê. Numa dessas vezes, ao invés de levar a notícia o vovô, a vovó, foi a minha própria mãe. Ela saiu e ela falou na frente do Clóvis, meu pai: não, aqui você não entra. Você não entra em hipótese alguma. Você não vai ver nunca. Nunca você vai ver a Miriam. Você está escutando? Nunca. Aí meu pai, nesse dia, disse uma coisa para ela que eu gostaria de destacar. Escuta aqui, Giovana. Você não vai poder esconder essa nenê de mim para sempre. Você não vai poder esconder. Você pode ter certeza que eu não apenas vou ver a minha filha, como eu quero pegá-la no meu colo, trazer para junto do meu peito e dizer para ela: minha filha, sou teu pai, eu te amo. Mas não vai acontecer mesmo. Você pode tirar a tua moto da chuva porque cavalo você não tem? Pode tirar a tua moto da chuva, porque isso jamais irá acontecer. Jamais. Escreva o que eu estou te falando. Isso vai acontecer. Pode ter certeza. O que nem meu pai poderia imaginar, embora tenha usado essas palavras com essas expressões, o que meu pai jamais poderia imaginar, e tampouco a minha mãe,
é que meu pai, 3 dias depois, fosse sofrer aquele brutal acidente. Foi exatamente no trevo da cidade que nós morávamos. O papai estava correto, ele passava na velocidade de quem estava na pista, mas uma pessoa que saía da cidade atravessa a pista e teve uma colisão terrível com a morte do papai. Para você ter uma ideia da violência da batida, a pessoa que estava no carro perdeu o braço. A que estava no carro. Imagine o que aconteceu com o meu pai sem nenhuma proteção na sua moto. Ele teve morte instantânea. Ficou num estado tão deplorável o corpo do papai que o velório teve que acontecer com o caixão lacrado. Tamanho os ferimentos terríveis sofridos pelo meu pai. Já no velório, a minha mãe chorava muito, arrependida por não ter deixado ele me ver. Ela nunca poderia imaginar que aquilo fosse acontecer. A mamãe ainda o amava. E ela estava dizendo que tudo que ela fizera era até por amor, para dar uma lição nele, para que ele aprendesse a lição. E agora ela repetia no velório, ela pedia perdão a ele de não ter permitido que ele visse a filha. A mamãe me levou no velório, mas sequer o caixão podia ser aberto. Então só tinha aquele vidrinho, de acordo com a mamãe, tinha só aquele vidrinho, mas ela não sabia explicar o que houve. Houve um vapor naquele vidrinho, houve um embaçamento por dentro. Eles tentavam limpar por fora, mas não conseguiam. Houve um embaçamento interno, de modo que quem estava de fora já não podia nem ver mais o rosto do meu pai. E ela tentava me mostrar: tá aqui, você queria tanto ver, nenê, tá aqui, me perdoa. A minha mãe sofreu muito. A morte do papai foi algo surpreendente para todos que moravam na cidade, mas muito mais especialmente para os familiares, mas ainda mais especialmente para o coração da minha mãe apaixonado. A mamãe morava com os meus avós maternos, com os pais dela. Como eles viviam naquela cidade do Paraná, era muito comum que as casas fossem todas construídas em madeira. E o piso também era em madeira. Aquelas tábuas largas. Era um assoalho de madeira. Quando se pisava naquele piso, a mamãe dizia que rangia, fazia um barulho característico. Esse barulho que faz o piso, exatamente esse barulho característico, esse aí. E como eu já dissera, papai tinha o coturno. Papai usava aquele coturno do exército, era uma bota pesada. Papai não tirava aquilo dos pés, era sempre a roupa preta de motociclista e as botas. Finalzinho dos anos 70. Papai adorava estar assim. Certa noite, mamãe ouviu o piso ranger na casa dos seus pais. E exatamente naquela noite, estava em casa apenas ela e eu. Meus avós tinham saído. Só estava em casa minha mãe e eu. Então ela deitada, ela escutou o piso ranger. E o barulho vinha exatamente do quarto onde estava o meu berço. O barulho rangendo do piso era este, mas o som da bota contra o piso de madeira, aquele passo pesado causado pelo salto da bota, do coturno. Será? Quando a minha mãe escutou aquilo, ela se assustou e ela entrou no quarto para ver como eu estava. E aí ela teve uma surpresa.
Meu pai. Meu pai havia me tirado do berço e estava comigo no colo dele. Assim, segurando-me no colo, de pé, contra o peito dele. Era o meu pai, com a sua roupa preta de motociclista, com o seu coturno e segurando-me no colo. A minha mãe, quando viu aquilo, ela desmaiou na hora. Quando acordou, o sol já estava batendo em seu rosto. Desesperada, ela se lembrou da cena, foi me olhar. E eu estava no berço, dormindo em paz. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Mas o Clóvis esteve aqui. Segurou a Miriam no colo, colocou ela contra o peito. Eu vi. Não é que ninguém tenha me dito. Eu me levantei e vi. Ela contava entre lágrimas para as pessoas que chegavam no dia seguinte, inclusive os meus avós, a dona Inês, a minha avó, e o seu Armando, o meu avô. Ela contava para eles e chorava. Ele veio visitar. Ele pegou a Miriam no colo, trouxe a Miriam contra o peito. Eu vi. Eu desmaiei na hora, mãe. Eu desmaiei na hora, pai. E quando eu acordei já tinha amanhecido. E ela estava bem, no berço normal. A história não acabou aí. Noutras vezes, a mamãe ouviu o ranger do piso e o barulho do coturno. Mas nessas horas, ela já corria e ficava do meu lado para observar qualquer movimento. Mas apenas ela escutava o ranger do piso e o coturno. Quando deitava, que ela dormia, ela sonhava com o Clóvis, meu pai. E ele dizia no sonho: você não vai poder esconder essa menina de mim para sempre. Eu vou ver a minha filha, e não apenas vê-la. Eu vou pegá-la no colo e dizer que eu a amo. Muitas vezes tal cena se repetiu. Até que, depois de muitas orações e missas em sufrágio à alma do Clóvis, meu pai, ele não veio mais. Talvez tivesse ficado satisfeito com as vezes em que esteve comigo por perto, em seu colo. A verdade é que eu não posso, de fato, lembrar desses fatos. Só conto porque a minha mãe sempre me contou com toda essa riqueza de detalhes. Mas é impressionante. Toda vez que eu olho para a foto do meu pai, eu tenho absoluta certeza de que o conheci. Absoluta certeza de que o conheci, de que me lembro dele, de que já conversei com ele. É a sensação que eu trago comigo. Meus avós, a senhora Inês e o senhor Armando, já não estão mais aqui. Mas a minha mãe, graças a Deus, mora comigo. Eu que hoje sou casada, tenho meus filhos e vivemos na paz de Deus. Naquela cidade do Paraná, aquela velha e antiga casa de madeira já foi substituída hoje por uma casa de alvenaria. Mas até hoje, quando eu vou passear por lá, a minha mãe faz questão de ir comigo. E aí ela fez amizade com a moradora atual da casa e ela pede para adentrar a casa. Aí ela me mostra e fala: filha, é aqui. Aqui que era o quarto. Foi aqui que o seu pai te pegou no colo. E eu desmaiei.
Mas foi aqui que aconteceu. Na verdade, a minha mãe nunca mais esqueceu o Clóvis. Embora, depois do meu nascimento, a mamãe tivesse se casado de novo e teve mais 2 filhos, meus 2 irmãos, o Miguel e o Frederico. Essa é a minha vida, a minha história, contada nos detalhes. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta. Manda o teu joinha aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Aproveita, se inscreva no canal. E mais um pedido. Se sobrou gentileza, aproveita e mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem que o merece.